Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Melo e eu estou aqui hoje para apresentar o projeto PIBIT intitulado A Influência da Dexametasona na Periodontite e no Desenvolvimento e Morfologia de Folículos Ovarianos de Camundongos, Análise Morfológica e Histopatológica das Mandíbulas. A periodontite é uma doença inflamatória de caráter bacteriano que afeta o periodonto, tanto de inserção quanto de proteção, que é uma estrutura de suporte do dente. Por se tratar de infiltração bacteriana, o corpo vai responder causando a migração de células inflamatórias para o local, que vão produzir citocinas e interleucinas, que vão agir, sinalizar sistemicamente e vai para haver a produção de anticorpos para a região, e também influencia o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que vai acabar liberando o cortisol, que é um hormônio esteroidal de caráter anti-inflamatório, que estimula as células do sistema imune. E o cortisol, ele também vai ter efeito sobre as células foliculares, porque elas têm os receptores para esse hormônio. E já foi estudado que o aumento exacerbado desse hormônio em circulação altera a morfologia dos folículos ovarianos e pode causar até a sua degeneração. E também foi percebido uma influência entre periodontite e os próprios folículos, porque no tecido periodontal existem receptores para o estrogênio e para a progesterona, que em situações inflamatórias, a presença desses hormônios no tecido periodontal podem funcionar como fatores de crescimento para as bactérias que estão se infiltrando e causando o processo infeccioso. Do mesmo jeito que essa inflamação exacerbada causa mudanças fisiológicas no corpo e que podem acabar afetando diretamente ou indiretamente os folículos ovarianos e a sua viabilidade. Diante disso, temos a dexametasona, que é um glicocorticoide sintético 20 vezes mais poderoso que o cortisol. E ele é utilizado para tratar diversos tipos de inflamações crônicas e severas e age sistemicamente, pois todas as células têm receptores de cortisol. Só que seu uso exacerbado pode ter o efeito contrário. Ao invés dele diminuir a inflamação, ele vai causar apoptose das células do sistema imune, exacerbando a inflamação do local. E ele pode desencadear um processo chamado de osteoporose induzida por glicocorticoides, que está associada a essa reabsorção óssea que ocorre no tecido alveolar. E pelo fato das células dos folículos terem receptores de cortisol, a grande quantidade de dexametasona circulante pode influenciar negativamente no desenvolvimento e na viabilidade desses folículos. Com isso em mente, foram traçados os objetivos desse estudo, que são avaliar os efeitos da dexametasona na perda óssea alveolar e no processo inflamatório de camundongas induzidas à periodontite experimental, para ver se a dexametasona vai aumentar o processo inflamatório, vai causar sua redução, bem como na perda óssea alveolar, e avaliar os efeitos da periodontite e da dexametasona no desenvolvimento e na morfologia dos folículos ovarianos das camundongas. Para a realização desse estudo, foram utilizadas camundongas da espécie Swiss, provenientes do próprio biotério da UFC, onde foram colocados 8 animais por caixa de polietileno, forradas com maravalha, e tiveram livre acesso à água filtrada e ração no Vilab. A sala era mantida a uma temperatura média de 22 graus e era equipada com um sistema de exaustão. E os animais foram submetidos a um sistema de ciclo claro e escuro de 12 horas. Para a modulação farmacológica, esses animais foram divididos em 4 grupos, cada qual com 8. Temos o grupo controle, o grupo saudável tratado com dexametasona, periodontite experimental tratado com solução salina e periodontite experimental tratada com dexametasona. E a dose de dexametasona administrada foi feita via intramuscular na quantidade de 0,5 mg por quilo, diluída em solução salina estéril. E todos os animais foram tratados no mesmo horário, a cada 3 dias, durante o período de 60 dias. E o processo de indução de periodontite experimental consistiu na colocação de um fio de ligadura de nylon entre o primeiro e o segundo molares, após esses animais serem anestesiados com cloridato de cetamina, e foi administrada via intraperitoneal, e a colocação dessa ligadura foi feita logo após a
a administração da primeira dose de dexametasona, no dia 0. Após os 60 dias, foi feita a eutanásia das camundongas e os ovários foram cuidadosamente removidos. Aí eles passaram por um processo de fixação, desidratação em séries graduais de etanol, foram clarificados com xilol e embebidos em ceras de parafina para serem feitas secções de 7 micrômetros, que seriam montadas em lâminas coradas pelo método de ácido periódico de paz-hematoxilina. Essas lâminas foram analisadas no microscópio de luz entre o aumento de 100 e 400 vezes, e os folículos foram classificados em primordiais, primários, secundários e terciários de acordo com a sua morfologia. E dentre essa classificação, eles foram separados em normais e degenerados. Quanto à medição da perda óssea alveolar, após a eutanásia, as mandíbulas foram removidas e separadas ao meio, onde a hemimandíbula direita foi destinada a essa análise morfométrica. Essas amostras foram fixadas em forma tamponada a 10%, depois colocadas em álcool 70%, para, em seguida, elas serem descarnadas e coradas com azul de metileno a 1%, para ser possível diferenciar os ossos dos dentes. Depois, essas amostras foram fixadas em ceras com seu plano oclusal paralelo e o eixo longo perpendicular à câmera. E essa análise e a medição da perda óssea alveolar foi feita utilizando-se o software ImageJ, onde eram colocadas essas fotos que iria medir a perda óssea. Quanto à análise histopatológica, foi feita na hemimandíbula esquerda. Essas amostras foram fixadas em formal tamponada a 10%, depois passaram por um processo de desmineralização utilizando EDTA, que era trocado semanalmente durante 60 dias. Depois passaram por desidratação em álcool 70 para serem inclusos em parafina e depois terem as suas secções no plano mesodistal para ser colorido, no caso, com hematoxilina e eosina. Depois, a área entre o primeiro e o segundo molares seriam seccionadas em planos em cortes de 4 micrômetros de espessura e avaliadas na microscopia de luz, para considerar os parâmetros inflamatórios, que foram categorizados em scores variando de 0 a 3, onde 0 mostrava inflamação leve, não havia reabsorção do osso alveolar e o cemento estava intacto, e o periodonto de proteção, que é a gengiva marginal, era o único que estava sendo afetado. O score 1 já mostrava um processo inflamatório um pouco maior, um início de reabsorção óssea do osso alveolar, o periodonto da gengiva inserida começando a ser mais afetado e o cemento ainda intacto. O score número 2, uma inflamação cada vez maior, uma reabsorção acentuada do osso e o cemento já começava a ser afetado. E por fim o score número 3, que mostrava inflamação exacerbada, reabsorção de quase todo o osso alveolar e o cemento bem degradado. Daí a análise estatística foi feita através do teste de análise de variância, e se houvesse diferença significativa entre os grupos, seria realizado o teste de comparações múltiplas de Bonferroni. Os resultados foram expressos com média mais erro padrão médio, e as variáveis tinham distribuição normal. Quanto aos resultados, aqui nós temos uma tabela que mostra a porcentagem de folículos morfologicamente normais nos 4 grupos da pesquisa. E entre o grupo dexametasona e controle, percebe-se uma quantidade parecida de folículos viáveis, porém o dexametasona é um pouco menor. E no grupo que tinha periodontite experimental somente, vemos um decrescimento muito acentuado desses folículos normais, o que mostra que aquela influência bidirecional entre a periodontite e os folículos ovarianos é verdadeira, em que um influencia o outro. E no grupo dexametasona e periodontite foi o que teve os resultados mais baixos, o que mostra que a dexametasona potencializa os efeitos da periodontite no desenvolvimento de folículos morfologicamente anormais, porque além da periodontite já causar os efeitos dela, a dexametasona, que causa a longo prazo, tem uma quantidade de dexametasona muito circulante,
vai causar problemas na viabilidade dos folículos ovarianos devido à grande quantidade de receptores de cortisol que eles têm, podendo causar inclusive infertilidade. Aqui nós temos as imagens histológicas dos ovários, e eles foram classificados, aqui são os viáveis, e eles foram classificados de acordo com a sua morfologia em primordiais, primários, secundários e terciários. Daqui nessa outra imagem, nós temos esses folículos, o representado em estrela. Nós temos um folículo morfologicamente normal, com o núcleo do ócito bem evidente, as células da granulosa organizada de forma bem estratificada e não desorganizada. E quanto nesses que foram apontados com a seta, percebe-se uma desorganização na camada granulosa das células da granulosa, uma retração citoplasmática do oócito e até um caso ali de um núcleo altamente corado, um núcleo picnótico, o que mostra o caráter degenerado desses dois folículos apontados pela seta. Daí aqui nós temos uma tabela mostrando o número de corpos lúteos dos grupos, dos 4 grupos avaliados. E no grupo dexametasona e periodontite é o que tem o número mais digamos assim, mais significativo em quantidade em comparativo com os outros grupos. O que mostra que a dexametasona e a periodontite têm os efeitos sobre a luteinização inadequada dos folículos ovarianos, que vai haver uma formação maior de folículos, de corpos lúteis, devido a esses folículos degenerados, o que causa um desequilíbrio no processo de fertilidade das camundongas. E até o momento, devido a alguns imprevistos, as análises das mandíbulas não foram terminadas. Até o momento da gravação desse vídeo, a análise morfométrica estava sendo colocada em cera para ser analisada pelo IMEDJ, e da histopatológica ela ainda iria passar pelo processo de inclusão em parafina. Mas dos resultados esperados da análise morfométrica é que o efeito da dexametasona causa um aumento da perda óssea alveolar nas mandíbulas dos camundongos com periodontite induzida, como já foi mostrado que o tratamento por longo tempo com glicocorticoides causa esse aumento de perda óssea alveolar. E quanto à análise histopatológica, é esperado ter um grande infiltrado de células inflamatórias e uma grande perda óssea alveolar nas mandíbulas com periodontite induzida, e essa perda óssea e esse processo inflamatório bem mais proeminente nas mandíbulas que além da periodontite, foram tratadas com a dexametasona. E como conclusão, nós vemos que a periodontite influencia negativamente a sobrevivência e o crescimento dos folículos ovarianos, e o uso da dexametasona nas camundongas submetidas à periodontite potencializa os efeitos adversos da própria periodontite sobre a viabilidade dos folículos ovarianos, o que potencializa aquele efeito bidirecional que eu mencionei anteriormente. E o uso prolongado da dexametasona reflete aquela osteoporose induzida por glicocorticoides, que vai culminar numa expressiva perda óssea alveolar e, consequentemente, aumentando o processo de periodontite. E por fim, eu gostaria de agradecer ao LabRap aqui da UFC, que nos apoiou em todos esses processos, estiveram presentes como guia e aconselhamento em todos esses processos de laboratoriais, e a CNPq, que disponibiliza esse programa PIBIT e essas bolsas de incentivo tecnológico. Obrigado e tenham um bom dia.